Vamos, irmãos, ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. Como o horário adiantou um pouquinho, vamos ler a partir do versículo 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo, irmão, ou melhor, no parágrafo anterior está escrito que isto diz o que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se nós percebemos aqui, são 7 cartas endereçado as 7 localidades para o anjo da igreja daquela localidade ou daquelas localidades. Se a Irmandade lê, porque ela começa aqui no capítulo 2, a primeira carta, e a 7ª carta, essa que nós lemos. Se a Irmandade ler, pode ver que todo o final dessas 7 cartas há ali uma advertência. Que todo o final termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, irmãos, este
anjo da igreja, o responsável ali que o Senhor tinha estabelecido em Laodiceia, diz assim a respeito dele: eu sei as tuas obras, e que não és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Nós sabemos, irmãos, que quem é morto, ele está frio. E quem é vivo, ele é quente. Espiritualmente, o morto também é frio. Como diz aqui o Espírito: oxalá foras frio. Quer dizer, oxalá tivesse morto, pois como Cristo é a vida, haveria uma possibilidade de se ressuscitar, porque nós fomos ressuscitados, irmãos, espiritualmente falando. Todos nós que estamos aqui, nós fomos ressuscitados por graça. Então, se fosse frio, teria uma possibilidade de viver. Ou quente é aquele que é fervoroso no espírito, e a palavra diz: sede fervorosos no espírito. E o morno, irmãos, aqui fala morno, mas referência a mornos tem em vários pontos das Sagradas Escrituras. É aquele que fica em cima do muro, indeciso, é o tímido. E ele não tem ainda uma convicção e uma definição de qual caminho que ele trilha. Ele fica indeciso. Ora um pouquinho pendendo para as coisas santas, espirituais, e ora um pouco pendendo para as carnais. Este é o morno. Isso aqui nós temos que ter muita atenção, porque nós vemos como que Deus, o que o Senhor acha do morno. O Senhor fala que o morno não tem muita aceitação perante Ele. Diz aqui: o morno vomitar-te-ei da minha boca, né? E ele dizia para aquele anjo da igreja: tu dizes, rico sou enriquecido e de nada tenho falta. Irmãos, veja só a interpretação, porque às vezes nós temos que ter muito cuidado com a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Ele achava que ele era rico e que de nada ele tinha falta. Mas o Senhor falou: tu não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Para ele era rico e não precisava de mais nada. E bem-aventurados são aqueles que, olhando para si, ele se acha totalmente dependente de Deus. Fala: Senhor, eu tenho um desejo de te servir nesta terra, mas olhando para mim eu tenho muitas imperfeições. Outra parte fala assim: nós devemos queixar das nossas misérias. E Paulo falava: miserável homem que sou. E quem vai assim nos pés do Senhor acha graça. Senhor, compadeça-te de mim, porque eu quero chegar até o fim dentro desta graça. Eu almejo um dia estar na tua glória.
Tenho desejo de ver a tua face como ela é, contemplar a tua formosura. Porém, eu me acho muito fraco, muito fraca. E tem várias coisas em mim que eu sei que às vezes até te entristece. Irmãos, Deus, Ele é misericordioso. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus e mostramos para Ele que nós queremos melhorar, o Senhor, Ele nos ajuda grandemente. Porém, irmãos, às vezes nós, que nem este daqui falava, rico sou e não tenho falta. Às vezes nós carregamos as nossas fragilidades, e se nós não tomarmos cuidado, nós criamos uma zona de conforto em cima da nossa conduta. E nessa zona de conforto, nós temos uma mente, porque o nosso cérebro, ele tem um poder de criação que é muito grande. Nosso cérebro, ele consegue criar justificativas para os nossos erros. E muitos falam, como muitos aqui já ouviram isso, o Senhor, Ele olha o coração, Ele não olha o exterior, Ele olha o interior. E quando a pessoa chega numa situação dessa, irmãos, já é preocupante. É claro que o Senhor olha o coração, mas o Senhor não quer só o nosso coração, Ele não quer só esse órgão. O Senhor quer o nosso ser. Tem um hino que fala assim: o meu ser eu entrego a Cristo. O Senhor olha o coração. E se nós entregarmos também o nosso coração ao Senhor, está escrito que do coração precedem a saída da vida. Que tem no coração nós colocamos para fora, irmãos. Então, se Deus, se Cristo habita em nós, se o Senhor está em nós, se o nosso coração é do Senhor, pode ter certeza que a nossa consciência, havendo uma conduta nossa, que ela conflite com os preceitos da sã doutrina, a nossa consciência, ela já vai nos acusar. E o nosso coração, que é o templo do Espírito Santo, e que o Senhor tomou posse dele, ele vai se entristecer se haver uma conduta repreensível. Então não podemos, irmãos, tomar posse desta fala e falarmos: o Senhor me conhece, meu exterior é assim mesmo, mas o meu interior o Senhor me conhece. Isso é um perigo. Se tu hoje deixares Deus tomar o teu coração, se tu fala que conhece, Deus conhece o teu coração, então abra Ele, para que Deus Ele trabalhe a partir do teu coração. Que o importante de tudo, irmãos, é Deus tirar as coisas do nosso coração. Porque se Deus tirar do coração, depois o resto é mais fácil. E diz assim: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. E alguém dirá: como eu vou comprar ouro se eu não tenho condições? Irmãos, a palavra de Deus, ela é pura,
ela não tem contaminação nenhuma. A palavra de Deus, ela é pura. A Irmandade pode acreditar, crer nisso aqui. A palavra de Deus, ela é extremamente pura. Em outro lugar fala assim, que a palavra de Deus, ela é mais pura do que a prata purificada no fogo 7 vezes. Então o grau de pureza da palavra de Deus é muito grande. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo. Conselhos vindo da parte de Deus. Aquilo que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, que norteiam a nossa vida, o nosso comportamento como um cidadão no meio da sociedade, como um pai, como um filho, o nosso comportamento como um esposo, como uma esposa. Tudo tem aqui dentro. É ouro. E como se compra isso, irmãos? Com dinheiro? Porque está escrito aqui, aconselho-te que compras ouro provado no fogo. Não. Com consagração, com santidade, buscando, batendo, implorando, assim nós compramos. E tu que estás aqui, o Senhor te fala, eu te dou esse conselho: compres ouro provado no fogo, porque tu pensas de uma forma e o Senhor está te enxergando de outra forma. Tu está se analisando de uma forma e o Senhor está vendo várias deficiências. E também vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Irmãos, é triste, mas a vergonha da nudez de muitos já apareceram. É claro que nós não vamos julgar, e quando nós vemos uma irmã, um irmão que esteve no nosso meio e hoje está numa situação deplorável, nós sempre se compadecemos. Um grande pesar toma o nosso coração e nós clamamos a Deus por misericórdia. Mas a nudez de muitos já apareceu. E ele dizia aqui: compra ouro no fogo para que não apareça a vergonha da tua nudez. E Deus quer livrar muitos que estão aqui da vergonha. Porque o nosso adversário, irmãos, ele é astuto. Ele tem um poder de convencimento que muitas vezes nós não pensamos nisso. Convencer nós mortais de alguma coisa, mas ele convenceu anjos, e não foram poucos. Ele convenceu a 1/3 dos anjos no céu. E anjos, irmãos, que pode ser que esses anjos até, não está escrito, né? Mas pode ser que esses anjos até viam a face de Deus. Não sabemos se são todos os anjos que vê a face de Deus, mas alguns anjos relatados aqui nas Sagradas Escrituras, sabemos que ele vê a face de Deus. Mas eram anjos que estavam num ambiente não como nós vivemos, um ambiente de corrupção. Viviam num ambiente de harmonia, um ambiente celeste, e ele tem uma capacidade de convencimento, de sedução tão forte, que ele acabou convencendo esses anjos. E o Senhor, vendo a situação e a divisão que estava nos céus, o Senhor não deixou mais nem ele e nem a 1/3 dos anjos permanecer lá. Expulsou ali do seu reino. Não sabemos, irmãos, pode ser que essa 1/3 hoje tem anjos que se arrependem, mas é um arrependimento tardio. E quanto mais nós, por isso que Deus está mandando esta palavra,
para que nós não sejamos surpreendidos e a nossa vergonha venha aparecer. Irmandade, isso não é para assustar, mas nós temos que entender que o nosso adversário, ele não vem de uma vez, ele vem aos poucos, enfraquecendo aqui, minando a força ali, desestruturando ali no outro ponto. Daqui a pouco, aquele irmão, aquela irmã tão pura, tão puro, que andava nas ruas, em comunhão com Deus, meditando, às vezes num hino, numa palavra, aquele irmão, aquele moço tão puro, aquela moça tão pura, que na sua casa, às vezes nos tempos vagos, nos momentos vagos, sentava no seu piano, no seu teclado, no seu órgão, ou aquele irmão, a irmã que pegava ali o seu violão, a sua flauta, o seu instrumento, e tinha sempre dentro da sua casa um louvor para Deus. E quando passava diante do pecado, os seus olhos não tinham força para repugnar aquilo que Deus condena. Irmãos, se Deus está vendo todos nós aqui, quantos de nós pegamos nesta semana uma Bíblia para ler? Quanto de nós, porque a nossa mente é um pouco frágil, mas dentro desse mês, louvamos ao Senhor com nossos instrumentos, ou até com os nossos lábios dentro da nossa casa nesse mês? Não temos tempo? Estamos sobrecarregados de responsabilidades e não temos tempo para isso? O adversário, ele quer minar a força da igreja. Primeiro ele desestrutura e depois elimina a força. E como ele sabe que vem vindo grandes ventos e tormentas contra o povo de Deus, quando eu encontro esses ventos, porque o hino fala, fortes ventos eles virão contra o crente em Deus. E quando encontra esses ventos com um crente desestruturado, aí, irmãos, vem as tragédias. Mas em nome do Senhor Jesus, deixe o Senhor tomar posse do teu ser, do teu coração, da tua vida. Reverter esta situação agora que tu te encontras é difícil, porque tu já se envolveu com muitas coisas, não com pecado, mas com muita aparência do mal. Se envolveu e agora tu és dominado e dominada. Tu não consegue largar agora de uma paixão, de alguma coisa que tu se viciou. Irmandade, tem pessoas que ficam viciadas em assistir filmes. Outras ficam viciadas no futebol. Outras ficam viciadas em músicas. E músicas com conteúdos imorais. Tem tantas situações que ficam viciados. Deus deu a graça de encaminhar um jovem uma vez para uma clínica de reabilitação. Falando com os irmãos diáconos, Deus fez um movimento. E conversando uma hora com aquele jovem que estava lá dentro, né, porque eles não podem pegar celular. Mas ele teve uma oportunidade, que às vezes eles concedem, e me ligou.
Eu falei para ele, todos que estão aí é por causa de envolvimento, é dependente químico? Ele falou, não. Tem um aqui que ele não é dependente químico e também nem alcoólatra. Ele é viciado na tecnologia, na internet e no celular. Ele está tão viciado que aquilo já mexeu com ele. Ele pediu que o pai dele internasse ele. E vicia. E através disto, irmãos, quantas virtudes o crente perde. Mas se tu queres, se tu tiveres disposto, a tua situação ela é quase irreversível, mas Deus reverte. Porque ele deu escrito aqui, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Irmandade, essa pandemia ela não é o final de tudo. Essa pandemia não é uma limitação que vai ficar para sempre. O Senhor dará a graça de as coisas voltar à normalidade. O Senhor dará a graça das igrejas voltarem a ter condições de acomodar todos aqueles que vêm e querem participar do culto. O Senhor dará a graça, irmãos, desses bancos lotarem novamente. Essa pandemia não é o final. Existe uma glória ainda para tomar este povo na terra. Existe um projeto de Deus para tomar a igreja na terra. Tem muito revestimento para o Senhor mandar dos céus para o seu povo. Coisa que nós nunca sentimos, Deus fará nós sentir. Coisa que nós nunca imaginávamos e pensamos, Deus inspirará para que nós venhamos ter santos pensamentos. Palavras que nunca saíram da nossa boca, não é só do ministério, da irmandade em geral. Deus colocará palavras com sublimidade nas nossas bocas. Santas orações nas igrejas, na boca de crianças, na boca de jovens, na boca de idosos de cabelo branco, aleluia, com a sua voz cansada, mas santas orações o Senhor dará no meio do seu povo, no seio das famílias. A irmandade se prepara, as famílias se preparam pelo que Deus vai fazer no seio das famílias. Santo é o Senhor. Irmãos, tem um planejamento de Deus ainda com seu povo na terra, e o adversário está se usando da circunstância para desestruturar. Por isso que o Senhor fala aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Deixa o Senhor, Ele pede para ti, deixa esta palavra tomar conta da tua vida, do teu ser. Deixa Deus mudar os teus hábitos, mudar os teus costumes. Deixa Deus entrar na madrugada da tua vida. Entenda que quando tu perde o sono, é Deus te chamando para tu orar. Glória a Deus. É isso que Deus quer despertar. Quando tu perderes o sono, não vai procurar outra coisa para passar o tempo até que o sono volta novamente. Deus quer que tu vá nos seus pés clamar por misericórdia, clamar por graça, clamar por compaixão. E pode ter certeza que enquanto tu estiveres ali ajoelhado, o teu filho, o teu pai, tua mãe estiver dormindo e tu estiver ajoelhado, Deus vai estar livrando a tua casa, Deus está guardando a tua família, Deus está cortando o laço na vida de muitos. Glória, entenda o operar de Deus, aceita o querer de Deus na tua vida. O Senhor mostra aqui, porque está escrito aqui, irmão, que unja os teus olhos com colírio. O colírio de Deus está descendo por esta palavra nos olhos de toda esta congregação. Sinta a unção de Deus tomar os teus olhos agora, porque tem aqueles que até poder nos olhos têm.